você vai, você já economiza ali a mensalidade do cartão do ano inteiro, então realmente é um benefício muito significativo, principalmente nos tratamentos que são recorrentes, né? Hoje, por exemplo, estamos aqui com a Fabiola Fernandes, nossa convidada, ela é psicanalista, e a pessoa que faz uma terapia dessa, ela está sempre indo, né? Então, um retorno bastante significativo para os pacientes. Vocês vão ver a qualidade, né, dos nossos parceiros que a gente sempre traz aqui para entrevistar, a gente assim, de um padrão excelente. Nossa cidade não deixa nada a desejar, inclusive a Fabiola que está aqui com a gente também teve no Angra Health vendo isso lá, com vários profissionais, enfim, muitos deles são parceiros do Facilicard. E é isso, Fabiola, bom dia. Bom dia, doutor Matheus, bom dia, Breno, muito bom estar com vocês aqui hoje, nessa manhã. E bom dia para você em casa, você no seu veículo, né? Você no seu celular, enfim, aonde você estiver conferindo a Endorfina Costa Azul e esse quadro Facilicard convida. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu tenho certeza que a gente tem coisas boas para compartilhar. Com certeza, Fabiola. A gente traz os parceiros, Fabiola, para ouvir o lado profissional, a gente quer conversar, saber como que é o dia a dia, como que é a experiência, né? Ouvir, trocar uma ideia sobre assuntos técnicos muitas vezes, mas antes de tudo a gente quer saber da vida da pessoa. Então eu começo aqui te perguntando um pouco da sua trajetória pessoal. Conta pra gente, você é daqui de Angra, como que você escolheu Angra para trabalhar, os lugares que você fez seus cursos, estudou, os lugares que você já trabalhou. Conta pra gente um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Nossa, gente, a gente tem tanta história, vamos resumir em um minutinho. E o que acontece é que eu sou angrense da Gema. Jornalista também, né, Fábio? Mas, Breno, por favor, né? A gente chega lá, mas a minha primeira formação é jornalismo. Eu amo jornalismo, eu amo comunicação. Amo falar com vocês. Olha só como é que eu tô aqui animada já, né? Eu até esqueço rapidamente que eu sou psicanalista e vou para comunicação. Foram 20 anos apresentando um programa na extinta, né, na antiga Master TV, onde era Net Angra. Gente, a gente batia audiências assim, nos horários diários. Exatamente. E era demais. Muito. E ali, embora eu estivesse e sempre fui apaixonada nessa área, mas desde adolescente eu sonhava com o trabalho terapêutico. Eu sempre quis ser psicóloga, psicanalista ou psiquiatra. Sempre sonhei com isso. E aí, finalmente, depois de 20 anos de jornalismo, cursei ali em Volta Redonda, aquela época de Grêmio, né? Onde a gente pegava ônibus todo dia. Eu apresentava o programa até às 3h30, 4 horas da tarde. Pegava o ônibus 4h30 da tarde, ia para Volta Redonda, chegava em Angra meia-noite, 1h da manhã. Gente, que loucura. Então, com 2 filhos pequenos, e eu ia chorando, porque eu não queria chegar tão tarde em casa, eu já tinha trabalhado durante o dia. Mas assim a gente foi se adaptando, e depois da formação em jornalismo, dei uma pausa, só trabalhei, e finalmente comecei a entrar no meu sonho, que foi a psicanálise clínica, 4 anos de curso também. O curso de Nova Iguaçu veio para Angra, e a gente passava um fim de semana estudando por mês, durante 4 anos. E ali a gente foi... Olha, para formar em psicanálise no meu curso, a gente tinha que fazer 300 sessões de terapia, ser aprovado para saber, a equipe ia conferir se a gente tinha capacidade de atender pessoas. Eu fazia com a minha mestre e fazia uma clínica que me acompanhou por 10 anos, fornecia declarações de que eu estava lá toda semana. Então foi muita terapia para hoje eu estar cuidando de alguém. E aí, há 3 anos, eu venho investindo nas minhas pós, a pós em neurociência e atualmente na pós em violência contra a mulher devido à demanda. Você teve uma experiência de apresentação também no programa na Band. Como é que foi essa experiência fora do cenário local? Foi na época da faculdade, eu fiquei 4 anos no jornalismo, terminava a faculdade toda sexta-feira, a gente entrava numa van com a equipe lá em Volta Redonda, de lá a gente ia para a região dos Lagos gravar. Que era aquilo? Uma loucura, eu falava, eu não vou aguentar isso, né? Mas a gente conseguiu, ficamos ali alguns meses fazendo essas gravações e foi uma experiência muito boa também. Eram programas gravados, diferente do que eu fazia em Angra, que era ao vivo. Eu gosto do ao vivo.
Eu sou perigosa, porque eu gosto de falar. Mas você falou pra gente que desde criança, desde muito nova talvez, já tinha interesse em cuidar das pessoas, em ter algum tipo de cuidado. Mas depois que a gente entra na rotina do trabalho, você como comunicador e jornalista, em que momento que essa chave virou e falou assim, não, agora vai ser um momento de mudança de carreira? Gente, eu sempre sonhei, mas o jornalismo me apaixonei. Só que eu vivi dentro das apresentações, igual o Breno aqui. Você está aqui todo dia, né, Breno? Fico igual um polvo aqui, mexendo em vários botões ao mesmo tempo. Essa hora que eu estava, a gente tinha, na época, não tinha WhatsApp. Então as pessoas ligavam ao vivo. E aí eu tinha uma atendente. Vocês não têm noção de quantas pessoas. Eu tive que colocar música para rolar. E eu ter que atender, porque elas falavam assim, a Fabiola é a última pessoa que eu vou falar na vida. Eu estou me despedindo da vida hoje. E aí eu ia lutar por essa pessoa no telefone. E ficava o tempo que fosse necessário. Até onde eu tenho conhecimento, a gente nunca perdeu ninguém. Eu me dedicava 10, 15, 20 minutos, o tempo necessário. Mas eu ficava no telefone. E depois, muitas dessas pessoas eu conheci pessoalmente. Que maravilha. Inclusive, isso que era uma curiosidade minha para saber, né? Em que ponto, né? Como que essa vivência sua como comunicadora trouxe alguma experiência no sentido do relacionamento, do comportamento humano, né? Para poder hoje isso também ser, de repente, utilizado na sua prática diária. Exatamente. Por isso que eu gosto muito eu falo que eu invoco a vida, né? A vida de Deus, o respirar para as pessoas. Quanto mais o caso é desafiador para chegar para mim, desde a época da apresentação do programa, mais eu luto por essa pessoa. Algumas pessoas diziam na época da apresentação e dizem hoje, o meu caso vai ser muito difícil de você conseguir algo. Eu falei, você quer? Quer que eu segure na sua mão? Então a gente vai com tudo. E aí eu viro uma leoa e eu vou lutar por essa vida até as últimas consequências. Seja o caso mais grave que for. E acredite, tem casos terríveis que as pessoas não imaginam que tem na cidade, no estado, na região sudeste, no Brasil. Até fora do Brasil também. Você falando assim, o Brasil, ele lidera hoje rankings, né, de ansiedade, de depressão, burnout, né? A gente está ali nas primeiras posições aí, em quase tudo. O que isso mostra hoje sobre o modo de viver do brasileiro? Como que se interpreta isso daí? Gente, está chegando o carnaval, né? Cheguei aqui, estava tocando aí, já tá. Eu falei, Breno, já está em clima de carnaval. O brasileiro, ele é festeiro, ele comemora. Mas tem uma coisa que a gente aprende que as pessoas não pensam. As pessoas não sabem celebrar. Celebrar é diferente de comemorar. Celebrar tem memórias. Celebrar você olha para você e você olha para o outro. Não é somente se sentir feliz. Não é somente querer participar de uma festa. É você se preocupar com o que você é e com o que você está oferecendo. É você se preocupar com o ambiente que você frequenta, se você faz bem para esse ambiente. E você começa, então, a ter leveza para levar a sua vida. O brasileiro, ele tem esquecido quem ele é. Ele se perde, assim como é o ser humano no ocidental. O ocidente, ele é muito... ele esquece da sua individualização. E ele quer conquistar, ele quer mostrar que ele é alguma coisa, e ele esquece quem ele é. Ele esquece de buscar a essência dele. Aí eu vou fazer uma alusão, porque está super em alta, a trilogia Avatar. Gente, o que o Avatar mostra? O povo do céu, que somos nós, né, as pessoas da cidade, da tecnologia, invadindo o espaço da natureza e roubando a vida simples de pessoas, que é lá em Pandora, no caso. Então a gente vê as consequências dessa invasão desacerbada, não pensada. Eu quero conquistar, eu quero ter, lá tem riquezas. E Avatar, eu vejo muito, uma linha muito terapêutica e vejo também a teoria de cultura de massa em Avatar, aonde as pessoas estão voltadas para ter, para consumir. Eu preciso a qualquer preço. E elas não percebem que isso vai deprimir, vai gerar muito mais estresse e vai causar muito mais crise de ansiedade. A gente nunca teve tanta crise de ansiedade, tanta crise de pânico. Fabiola, aproveitando então essa linha que você está seguindo, né, com esses exemplos, inclusive, você falou para mim que trabalha com 5 pilares neurocientíficos de saúde mental.
Explica pra gente quais são, fala um pouco sobre eles, sobre esses 5 pilares. Nesses 5 pilares que a neurociência descobriu, que na verdade não são grande novidade, mas as pessoas não dão muito crédito. O primeiro deles é a atividade física. A gente esquece que a gente não se dá conta da atividade física, mas não é simplesmente na academia. Eu trabalho a questão de uso do fone, falo, olha, vamos diminuir o hiperestímulo, a gente vive uma sociedade da tela. Né? O tempo todo, as pessoas dormem vendo televisão, as pessoas dormem com a luz apagada, mexendo no celular, e a gente precisa ficar de 1 hora, 1h30 sem tela antes de dormir, para a gente conseguir ter uma noite de sono. A gente precisa, quando acordar, não pegar logo no celular. Ah, Fabiola, você não pega? Pego quando acordo só para ver se tem mensagem de família, rapidamente, e devolvo. Acabou. Agora eu vou vou acordar, eu vou despertar. E esse quadro piora para quem tem um transtorno diagnosticado, ou simplesmente tem uma ansiedade alta, ou um quadro mais melancólico, que pode abrir precedentes para depressão. Então, o primeiro ponto é a atividade física com intenção. Gente, não é só atividade física, tem que ser intencional. Então, quando eu vou na academia, eu tô ali se eu fico meia hora no spinning, eu tô ali sem fone, eu procuro não olhar para a tela, porque eu quero ainda perguntar por que a academia tem que pôr televisão, tá? Não precisa. Aí liga som, liga TV, é um monte de gente falando, é muito hiperestímulo. E a gente já está vivendo esse ambiente o tempo todo. O segundo é a alimentação. A alimentação, quando eu falo nutrição adequada, ela envolve água, envolve o dia a dia, o horário que você come. O que a gente tem de pessoas pulando refeição porque não dá tempo, comendo de qualquer jeito, isso engatilha neurônios de ansiedade cerebrais. Pessoas podem ficar mais ansiosas porque comem mal ou porque não comem no horário. O terceiro é a capacidade de lidar com o perigo detectado. Quem é você quando alguém bate no seu carro? Quem é você quando você acorda e as coisas não saem como você gostaria? Quem é você quando alguém toca num ponto sensível da sua vida? O quanto nós temos capacidade de auto-equilíbrio vai mostrar muito para onde a nossa saúde mental está indo. O quarto é a conexão social. A gente hoje se conecta muito pela internet e esquece de se conectar pessoalmente. Eu amo cafés com as amigas, eu amo ter momentos com meus filhos, eu gosto de sentar com a minha filha, a gente dá gargalhadas, eu gosto da pessoalidade. E a gente precisa aprender a retomar esse caminho. E o último é o sono de qualidade, que muita gente também está... eu dorme menos para produzir mais. Isso é muito perigoso. E qual desses que você acha que está mais comprometido hoje em dia, né, com a nossa vida realmente corrida, com todas essas características que você inclusive citou? Se você tivesse que escolher um que hoje está assim, mais crítico na nossa sociedade, qual que é, você acha? O sono. Sono. Cada vez as pessoas estão dormindo menos ou com pior qualidade do sono, né? E ele realmente é muito determinante para a saúde mental. Né? Extremamente. O sono é reparador. A gente não vai ter boa conexão social, a gente não vai fazer uma boa atividade física. Por exemplo, hoje, né, acordei 1h30 antes do meu horário para estar aqui. Gente, eu acordo 6h30, 7 da manhã. Hoje acordei entre 5 e 5h30. Então você imagina, né? Eu falo sempre pro Breno, meu Deus, esse horário. Mas o povo gosta e é isso aí. Mas o que acontece? A gente... muitas vezes a gente quer compensar. A gente já liga no 220 de manhã, já dormiu muito tarde. Algumas pessoas dizem que vão para a cama cedo, mas elas ficam no celular até tarde, falam com um monte de gente até tarde. Gente, as pessoas não têm mais horário para mandar mensagem. Eu não respondo. Se me manda mensagem depois de 10h30, 11 horas, vai eu depois das 8 já era, eu só falo com o Dr. Matheus aqui para fazer o programa. Eu também me atraso para mandar as fotos dos participantes, né, Breno? Mas, Fabiola, hoje os jovens têm aumentado muito o índice, né, de depressão nessas pessoas mais jovens, 18 a 29 anos, nessa faixa etária. Por que essa geração está tão frágil emocionalmente? Por causa da sua história de criação. Papais responsáveis, não me levem a mal, e se levarem vai ser pior para vocês, né? O que acontece? A gente tem mania de dizer que adolescente é aborrecente, é problemático. A gente tem mania de deixar as crianças terceirizar a educação delas, dizer que a escola, a babá é quem vai cuidar. Nós temos mania de achar que eles estão seguros dentro de casa quando eu vou trabalhar. Meu filho tem tudo, ele tem games, ele
tem o celular, ele tem TV, ele tem a melhor tecnologia para o tempo passar na hora que ele não está na escola. E as pessoas esquecem que esse momento é um momento onde muitas crianças estão vivendo a ferida emocional da infância chamada abandono. E ferida emocional não se supre com coisas, se supre com presença. E aí essas crianças entram na puberdade com essas brechas emocionais, entram na adolescência, quando chega a 18 anos elas ficam assim. O que mais a gente vê são adolescentes falando, eu atendo a partir de 11 anos, não atendo criança, mas minha colega, a equipe que eu trabalho atende criança. E o que a gente vê? Não vejo a hora de ser maior de idade. Só que quando chega a 18 anos, eu tenho às vezes um jovem de 20 anos sentado no divã que diz assim, eu estou velho. Ele queria se tornar maior de idade. E quando ele vira essa chave, é muito comum que eles digam, eu estou velho. Por que você está velho? Ah, porque eu já estou com tantas marcas. Porque ele traz dores não resolvidas. E isso está aumentando a pressão cerebral. Aonde essas pessoas estão se entregando mais a estados melancólicos. E aí a gente vê adolescentes e jovens querendo falar de como foi a infância deles. E aí a gente vê rombos imensos de ausência emocional dos responsáveis. Gente, esse ponto é extremamente importante. A ausência emocional, ela não supre. Tem pessoas que fisicamente estão perto, mas estão longe emocionalmente. A gente vive essa realidade. Mamães, papais, que estão ficando muitas horas no celular, querem maratonar a série deles no fim de semana, e os filhos têm os melhores brinquedos, têm uma internet rápida, têm o melhor celular. Eu recebo às vezes um adolescente de 12 anos com um iPhone de última geração, como falei aqui, né? Com celular de última geração, e ele fala assim, tia, é porque eu preciso, porque meu pai e minha mãe, eles precisam trabalhar. E eles trabalham para me dar isso. E você vê tanto materialismo já no adolescente, num pré-adolescente. Ele vai chegar com 18 anos vazio. E aí a gente tem que estar fazendo o papel que o pai e a mãe não fez na terapia. Ajustar essa questão emocional, né? E às vezes, Fabiola, é difícil a gente, para o leigo, né? Para os nossos ouvintes aqui, né? Saber a diferença de uma pessoa que está num momento de tristeza de uma depressão. Né? Como que faz então, para diferenciar esses dois momentos, né? Um que realmente é patológico, uma doença, e o outro que é apenas um momento da vida da pessoa? Gente, quem não viu Divertidamente, vai ver. Eu passo essa atividade para muitos dos meus pacientes. Vai ver Divertidamente 1 e 2. Aquelas emoções, eu falo que Divertidamente é um filme para adulto. Eu me emocionei no 2, eu quis chorar no cinema. Por que, Fabiola? Quem estava comigo olhou para mim e falou assim, por que você está emocionada? Porque o 2 termina com alegria, unindo todas as emoções e alinhando no cérebro da pequena Riley, daquela pré-adolescente. E aquilo é lindo, porque todos nós, quando nascemos, a gente já nasce com a primeira camada emocional. 6 emoções compõem o cérebro humano. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo. Gente, nojo é repulsa, é o seu nível de crítica. Eu fui de nojinho pro cinema, acredita? Eu me caracterizei. Eu amei, as crianças olhavam para mim, mamãe, é nojinho. E eu fui desfileira no meio do... Amo, eu gosto de caracterizar, porque eu entrei no filme Divertidamente de uma maneira incrível. E aí, o que eu vi? Muitos adolescentes vestidos de medo, de raiva e de tédio. Quando a gente nasce, as emoções nascem no cérebro da criança, e ela, como que ela vai aprender a tristeza, por exemplo? Ela sente como é o cérebro da mãe, a tristeza que está no cérebro da mãe, a tristeza que está no cérebro do pai e do responsável, que mais passa tempo com ela. E ela faz o quê? Um espelhamento. Se isso é tristeza, eu vou sentir tristeza dessa maneira. Nós estamos com seres humanos mais tristes na humanidade. Emoções disfuncionais. A gente viu no filme da Riley, do Divertidamente, o primeiro filme, no cérebro dela, raiva está disfuncional, que é tomar a sala de comando do cérebro. No segundo é a ansiedade. Por quê? A ansiedade já é a terceira camada emocional. A gente tem emoções primárias, secundárias e de fundo. A emoção de fundo é a que todo mundo vê. A ansiedade está nela. Não ansiedade como transtorno. Todo mundo tem ansiedade.
Só que uma coisa é uma emoção disfuncional por causa de um trauma. A terapia vai mexer primeiro na tristeza, no caso, como foi a sua pergunta, como trauma. Por que a sua tristeza está tão profunda? A gente tem um prazo para identificar se aquela tristeza é um transtorno e se tornou um transtorno depressivo. Então, existe a diferença entre a tristeza como disfunção cerebral por causa de um trauma e a tristeza como transtorno. A gente investiga as duas. É isso, meus amigos. Agora, 6h50, o papo tá ótimo, a hora tá passando muito rápido, então a gente tem que fazer o break de 1 minutinho e a gente já volta. A Deise da Verome fala muito boa entrevista com a Fabíola, acompanham ela há anos, sempre admirei muito. Manda um beijo aí. A Deise Mursos mandou essa mensagem lá da Verome, Deise da Verome. Pessoal, vamos pro break, a gente já volta, fica ligado. A gente vai correr pro break e volta já no Endorfina de Você Verão. sabe que 70% a 80% dos meus pacientes vêm na época do programa, É, exatamente. Imagino, sim. eles veem que eles falam assim, eu sei quem é você. E as pessoas têm medo, né? Sim. Não, você falou a verdade, esse negócio do telefone, né? Eu nunca entrei na rádio na década de 90, por exemplo. Você tem a secretária ali, aí você imagina, você atende, o que vem ali, né? Só pedir a música antigamente. Sim. Dia. Aliás, isso é uma mudança muito da rádio, né? Fala isso pro Breno. Antigamente a pessoa ouvia a rádio esperando a música. Isso. De saco cheio do intervalo. Hoje é o contrário. As pessoas ouvem música no Spotify. Elas vêm pra rádio pra ouvir notícias, pra ouvir entrevistas, pra estar ouvindo. Então assim, mudou muito, né? Você tem quantos anos, doutor? 40. 40. Então pegou um pouquinho, né? Dessa... Não, peguei muito. Peguei. A Década de geração 90 eu X. tava- Ela é um X. ligava pra rádio pra pedir música também. Canta Cantagalo. Meus amigos tinham banda, ia no dia que ia pra rádio, a gente ficava lá. Toca a banda do meu mesmo. Aí, ó, você lembra o ano de 2024, o Senado lá na Não, eu morava em Minas. Ah, não, 24 já. Há 15 anos atrás, eu quis matar, e eu no telefone fiquei com o casamento. É mesmo? É, Depois ele me encontrou numa festa lá no celular, não tinha celular. Ele falou, obrigado. Era meu instituto. Ele botou na mão de TV alta e eu estava falando. Aí ele falou, eu preciso falar com essa mulher antes de me matar. caramba, que situação, hein? Eu lutei por ele. E aí durante 15 anos, chegou agora em 2024. Ele se matou, eu não vi nunca mais. Quando eu soube, eu falei, eu queria ter É, eu já tive caso Mas é também na uma família. situação, né? Assim, eu tenho muita. Queria conversar muito sobre isso, ouvir a opinião dos outros. Sobre o seguinte, esse negócio de ter tempo para mim não funciona de nada, porque não adianta, tem que estar no momento, tem que ser naquela hora ali. Essa história, toca no assunto, é muito difícil, a pessoa ela não fala, ela te encontra na rua com um sorriso no rosto, e ela chega em casa. Pois é, isso aqui é uma loucura. Não tem como né? você fazer campanhas sobre isso. É. Isso é um tratamento muito mais profundo, sabe, do que campanha. Assim, é interessante para as pessoas terem mais liberdade de falar, né, e tal, sobre o assunto, mas é muito complicado. É a tristeza que virou depressão. Mas até o Outubro Rosa não funciona mais, tá? É, o As Outubro pessoas não Rosa vão tá mais. muito Passa evento batido, oba-oba. passa muito batido, oba-oba. as pessoas não vão fazer a mamografia, que é o O que devem Janeiro Branco, fazer. quem é que ligou pro Janeiro Branco? Mas essas campanhas têm que ser revistas. É só pra, eu acho que na minha visão, muitas vezes é pra parecer que tá fazendo alguma coisa, sabe? É um pouco de... Não é pública. Ele é mascarado de política pública. Você vai no serviço público, Só na cachoeira lá. Você acaba pagando particular. Telefone de contato 2497-403-3510 ou pelo Vamos lá, Deixa eu pagar uma merreca, né? Clínica Mosquem, o padrão é ser real. O pessoal da Capela já parou lá pra ir na cachoeira. Tá um pouco de banho. Perfeita
Aproveita para conquistar o seu novo sorriso com segurança e parcelamento facilitado. Corre, que as vagas são limitadas. Agende agora uma consulta gratuita. Mande um zap para Oral Unique Angra dos Reis, 24 99909 2200. Costa Azul 6h55, bom dia! Estamos de volta no Endorfina de Verão, sem frouxura. É isso aí, meus amigos. Voltamos com o Dr. Matheus Villanova, também a Fabíola Fernandes. Vamos adiantar aqui porque o tempo passa rápido e a conversa está ótima, né, doutor Matheus? É isso aí, Breno. Bom dia mais uma vez aos ouvintes que estão chegando agora. O primeiro bloco a gente se estendeu porque a conversa ficou muito boa, a gente foi fluindo. E a gente, nesse segundo bloco, Fabiola, queria inicialmente só dar uma passada sobre o burnout. Você falou bastante sobre a depressão, a diferença com a tristeza, sobre os pilares neurocientíficos da saúde mental. Achei fantástico isso daí também. Mas o burnout, ele é conhecido, né, como um cansaço, uma exaustão relacionada a um trabalho excessivo, que é da nossa realidade do mundo de hoje. Mas algumas pessoas trabalham intensamente muito e acabam não tendo burnout. Então, assim, na prática, o burnout é realmente um cansaço efetivo ou é uma forma de expor uma déficit na saúde mental? Eu gosto de dizer, é a forma de expressar. A síndrome de burnout, ela tem como reverter, mas exige um processo de muita atenção terapêutica, médica. A gente precisa de parcerias, uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa pessoa. Ironicamente, ontem, um dos meus últimos horários ali de olhar o celular, uma pessoa me abordou pelo WhatsApp de outro estado do Brasil, dizendo, olha, eu estou com burnout, estou desesperado, eu preciso de atendimento. Então, a pessoa, ela fica muito irritada, ela fica desmotivada. De onde vem isso? De um quadro depressivo. Uma pessoa que desenvolve burnout, a gente vê que ela já tem uma carga depressiva de muito tempo. Já não é mais uma tristeza, é uma melancolia que se arrasta por muito tempo. De todos os pontos do burnout, eu prefiro dizer que a desconexão emocional é a pior delas. Porque as pessoas com burnout, elas estão desconectadas emocionalmente, elas param de sentir e vão só vivendo e empurrando. Elas acham que elas têm que atender à demanda da vida. Gente, nós não somos uma máquina. E até uma máquina dá problema quando é muito usada. A gente precisa de manutenção. O problema é que muitas vezes as pessoas querem que o cérebro suporte grandes pressões e sobrecargas e elas esquecem, gente, não dá para viver o aqui e agora e o amanhã se eu não olhar para o meu ontem. Isso é terapia psicanalítica. A gente faz uma regressão consciente da história para evitar uma síndrome ou um transtorno de ser ativado. Então... Fabiola, infelizmente nosso tempo passa muito rápido, né? Mas assim, antes eu ainda queria perguntar uma coisinha para você sobre a sua obra, que você é coautora, né? Numa obra com base espiritual. E eu queria que você já fechasse aqui para a gente, antes de encerrar, como que a fé e a ciência podem andar juntas nesse cuidado com a saúde mental? Bom, realmente é uma resposta que eu preciso de 1 minuto, eu bateu menos de 1 minuto e ela é muito longa. Mas o livro, eu participei com outras mulheres, a intenção, eu escrevi sobre a rainha Esther, que foi casada com um rei que existiu, que foi o rei Xerxes, no Império Persa. E ela foi revolucionária nesse império. E eu faço uma abordagem social, no livro eu faço resumidamente, quando eu vou dar palestra eu falo mais profundamente, de 3 pontos muito perigosos e sérios, que são levantados ali em perseguição a Esther como uma mulher sábia, como uma esposa que ela queria ser, que ajudava esse homem. A gente hoje tem a questão da mulher empoderada, e a gente vê Esther como uma mulher empoderada, mas com muita sabedoria. Ela não mata a liderança daquele homem, ela levanta a liderança daquele homem. E a gente hoje tem valores muito trocados. E aí eu vou abordar a questão da vitimização. Eu já falei aqui, né? As pessoas estão mais deprimidas. Por quê? Por que elas ficam vitimizadas? Porque elas sentem um abandono na história delas. Gente, é muita coisa aqui. Eu vou abordar a questão da promiscuidade. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais promíscua, mais imoral em todos os aspectos. E a questão do amor ao dinheiro, onde as pessoas estão amando muito ter
elas querem a qualquer custo o poder, lá no Avatar a gente viu isso, e elas esquecem que as relações de valor valem muito mais. Né? Então, basicamente é isso que eu vou abordar no que eu escrevi no livro, e aí teria muita coisa para a gente conversar. É isso aí, mais uma grande parceira do Facilicard, mostrando aí a qualidade dos nossos parceiros. E recomendo que os usuários do Facilicard procurem lá, que estiverem precisando, né? Quem já tiver aí na dúvida se está depois dessa entrevista com burnout, depressão, ansiedade, que procurem um profissional, a Fabiola, e vai ter lá os seus descontos significativos e exclusivos pelo Facilicard. Muito bom, pessoal. 7 horas a gente vai se despedindo. A Fabiola, deixa aqui o seu arroba, Fabiola, o pessoal te encontrar nas redes sociais. Olha, eu nunca mudei meu arroba de propósito por causa da época do programa, né? Foram 20 anos com o programa. Então é arroba Fale com Fabiola Fernandes. Fale com Fabiola Fernandes, você vai logo me achar lá. Bem fácil. E o